Olá, alunos do quinto ano, tudo bem? Aqui é a professora Juscelia e hoje estamos começando mais uma semana de trabalho. Esta é a semana de número 33 e hoje nós estamos na nossa aula de número 1. Observando aqui no calendário, olha só, nós tivemos um feriado prolongado, né? Nós tivemos o sábado em casa, o domingo, na segunda-feira foi ponto facultativo, não tivemos aula, na terça-feira, que foi ontem, foi feriado, e hoje é quarta-feira, dia 3 de novembro de 2021. Então, aqui no nosso mês de novembro, nós temos alguns feriados, né? Então, nós tivemos o feriado ontem, dia 2, teremos o feriado daqui 2 semanas, na segunda-feira, dia 15 de novembro. Na sexta, dia 19 de novembro, nós teremos o Dia da Bandeira, que não é feriado, e no sábado, dia 20 de novembro, teremos a comemoração do Dia da Consciência Negra, que é um dia que é muito importante para refletirmos sobre como todas as pessoas negras e brancas estão incluídas dentro da sociedade. Se as condições de trabalho são as mesmas, se meninos e meninas, homens e mulheres, crianças negras, brancas ou de qualquer outra raça, se todos têm as mesmas oportunidades. Tudo bem? Esse dia ele foi criado, né, em homenagem a Zumbi dos Palmares, que é a data do seu nascimento, certo? Então, vamos começar a nossa aula? Se você tem o hábito de fazer o registro aí no seu caderno, anote a data de hoje, 3 de novembro de 2021. Hoje é quarta-feira. Nossas atividades serão de língua portuguesa e estão no nosso livro Aprender Sempre, das páginas 49 a 51. Então, é página 49, página 50 e página 51. Na aula de hoje, vamos contemplar o descritor D5, que diz o seguinte: interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso, propagandas, quadrinhos, fotos e etc. Então, na aula de hoje, nós vamos começar também analisando algumas fotos. Vamos começar, então? Já abre aí o seu livro da página 49 a 51. 49, 50 e 51. Aqui na página 49, você já vai encontrar esse título, aula 2, ler e compreender, ler e aprender com artigos de divulgação científica. Então, nós estamos trabalhando em nossas aulas texto de divulgação científica. Inclusive, nós terminamos uma sequência didática onde nós trabalhamos alguns textos que nós estudamos lá naquele guia alimentar, vocês se lembram? Então, a aula de hoje e essa sequência de atividades, ela está baseada naquele guia alimentar que nós estudamos nas aulas anteriores, certo? Então, o que vamos aprender? Nesta aula, você vai ler, em colaboração com os colegas, um texto que pertence ao Guia Alimentar para a População Brasileira, de 2014, sobre alimentos ultraprocessados. Então, lá naquele documento em PDF que eu mostrei para vocês nas aulas anteriores, ele tem vários capítulos. E um dos capítulos, ele fala sobre os alimentos ultraprocessados. Vocês já ouviram falar essa palavra, ultraprocessados? O que será que significa? Quais são esses alimentos que são ultraprocessados? Então, tudo isso nós vamos descobrir com a leitura do texto. Tudo bem? Vamos começar? Aqui no número 1, no item 1, diz o seguinte: observe os alimentos abaixo e marque quais você costuma consumir durante os lanches. Então, presta bastante atenção. Seja sincero. Você pode marcar um X aí nas fotos que tem os alimentos que você costuma comer. Aqui não é apenas no lanche que nós fazemos na escola, mas no lanche que nós fazemos em casa. Então, vamos lá? Você costuma comer salgadinhos no lanche? Você costuma comer frutas?
Salsichas e linguiças? Você costuma comer tomate? Bolacha recheada? Vai marcando o X, ó, bem aqui ao lado. Balas, olha que balas gostosas que tem nessa foto aqui, hein? Suco de limão, refrigerante e bolos prontos. São aqueles bolinhos que a gente compra que vem embalados, sabem? Aqueles bolinhos que tem no supermercado. E aí, pessoal, marcaram o X nos alimentos que você costuma comer no lanche, seja na sua casa ou seja na escola? Então, depois que você marcou o X em todos os alimentos, nós vamos começar a leitura do texto e aí nós vamos ver. Será que algum desses alimentos que você marcou o X é um alimento ultraprocessado? Nós vamos descobrir na aula de hoje. Então, aqui o ponto número 2, que está abaixo das fotos, no finalzinho da página 49. Um dos temas em evidência, quando o assunto é alimentação saudável, é o aumento do consumo de alimentos ultraprocessados. O macarrão instantâneo, as salsichas, o suco em pó, os salgadinhos e os biscoitos recheados são alguns exemplos de alimentos ultraprocessados mais consumidos pelas crianças. Olha só, então aqui, ó, nessa lista, né, com todas essas fotos de alimentos gostosos, tem vários alimentos aqui que são ultraprocessados. Para saber mais sobre eles, leia o texto a seguir que compõe o Guia Alimentar para a População Brasileira de 2014. Então, esse texto que está aqui na página 50 e na página 51, pessoal, é um texto que foi retirado aqui, ó, desse Guia Alimentar que nós vimos nas aulas anteriores, certo? Aqui na videoaula, a professora Juscelia sempre vai colocar alguma imagem, alguma figura para deixar o texto mais colorido, mais bonito. Mas aí no seu texto, ele está o quê? O texto e nós não vemos ilustrações. Tudo bem? Então, lá na página 50, bem lá em cima, começa o título. Alimentos ultraprocessados. Evite alimentos ultraprocessados. Nós já vamos fazendo a leitura, pessoal, e com a ajuda da caneta marca-texto, ou pode ser um lápis colorido, um lápis de cor, você vai o quê? Grifar ou sublinhar as partes que são mais importantes do texto. Tudo bem? Então, vamos começar? Devido a seus ingredientes, alimentos ultraprocessados como biscoitos recheados, salgadinhos de pacote, refrigerantes e macarrão instantâneos são nutricionalmente desbalanceados, ou seja, nutricionalmente eles não têm nenhuma vitamina que vai o que ajudar no nosso crescimento ou no nosso desenvolvimento. Por conta de sua formulação e apresentação, tendem a ser consumidos em excesso e a substituir os alimentos in natura ou minimamente processados. As formas de produção, distribuição, comercialização e consumo afetam de modo desfavorável a cultura, a vida social e o meio ambiente. O que eu coloquei em destaque aqui? Eu coloquei alguns que são alimentos ultraprocessados e que eles são nutricionalmente desbalanceados, ou seja, do ponto de vista nutricional, não trazem benefício para a nossa saúde. Pode fazer as marcações no seu texto. Aí no seu livro você vê 3 fotografias, 3 imagens. A primeira imagem eu tenho vários tipos de salgadinhos, a segunda imagem eu tenho um copo de refrigerante e na terceira imagem eu tenho macarrão instantâneo, ou seja, aquele que é conhecido como miojo. Alimentos ultraprocessados incluem biscoitos recheados e salgadinhos de pacote, refrigerantes e macarrão instantâneo. Então, só para lembrar, se você marcou o X nesses alimentos aqui, ó, que você consome aí na sua casa, então você precisa mudar sua alimentação.
A fabricação, ó, aqui eu já deixei até sublinhado, a fabricação de alimentos ultraprocessados, feita em geral por indústrias de grande porte, ou seja, por grandes fábricas, envolvem diversas etapas e técnicas de processamento e muitos ingredientes, incluindo sal, açúcar, óleos e gorduras e substâncias de uso exclusivamente industrial. Então, nós vimos nas aulas anteriores como nós podemos usar o sal, o açúcar, os óleos e as gorduras de uma forma que beneficia a nossa saúde. E aqui nós estamos vendo o sal, o açúcar, os óleos e gorduras sendo usados de uma forma que prejudicam a nossa saúde, porque como nós vimos na aula anterior, eles precisam ser usados em quantidades adequadas. E além desses ingredientes aqui, nós vemos que ainda são colocadas algumas substâncias que elas são exclusivas da indústria, ou seja, que a população em geral não tem acesso, tudo bem? Ingredientes de uso industrial comuns nesses produtos incluem, então, além do sal, do açúcar, dos óleos e gorduras, eles ainda adicionam proteínas de soja e de leite, extratos de carnes, substâncias obtidas com processamento adicional de óleos, gorduras, carboidratos e proteínas, bem como substâncias sintetizadas em laboratório, ou seja, produzidas em laboratório a partir de alimentos e de outras fontes orgânicas, como petróleo e carvão. Você já imaginou que há alimentos que muitas pessoas consomem, que na sua produção eles são derivados de petróleo e carvão? Você sabia disso? Eu já sabia. Quando eu descobri que dentro do chiclete, das gomas de mascar, havia alguns materiais sintéticos derivados do petróleo, nunca mais eu masquei chiclete na minha vida. Então, a gente precisa tomar algumas decisões com relação à nossa alimentação. Quando nós descobrimos que alguma coisa não está bem, nós precisamos rapidamente buscar mudar os nossos hábitos. Continuando a leitura. Muitas dessas substâncias sintetizadas atuam como aditivos alimentares, cuja função é estender a duração dos alimentos ultraprocessados ou, mais frequentemente, dotá-los de cor, sabor, aroma e textura que os tornem extremamente atraentes. Então, olha só, nós vimos nas aulas anteriores, né, quando nós falamos sobre os alimentos, nós vimos que esses aditivos, eles servem para dar um sabor mais agradável, para dar um aroma, um cheirinho mais agradável, para melhorar a textura do alimento. E esses aditivos, eles normalmente trazem riscos à nossa saúde, certo? Já sublinharam aí no seu texto as partes importantes? Podemos continuar? Ainda na página 50. Então, esse sinalzinho aqui nós já aprendemos, ó, parêntese, e entre parênteses eu tenho o quê? Reticências. Significa que havia uma outra parte do texto que não está aparecendo aqui. Aí aparece uma pergunta. Por que evitar o consumo de alimentos ultraprocessados? Por que vocês acham que nós devemos evitar todos esses tipos de alimentos aqui? Há muitas razões para evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. Olha só o que eu sublinhei. Essas razões estão relacionadas à composição nutricional desses produtos, às características que os ligam ao consumo excessivo de calorias e ao impacto que suas formas de produção, distribuição, comercialização e consumo têm sobre a cultura, a vida social e sobre o meio ambiente. Então, por que nós devemos evitar o consumo desses alimentos? Porque nutricionalmente eles não trazem nenhum benefício para a nossa saúde e ainda eles atuam
como estimulantes para que a gente consuma cada vez mais e mais e mais. Você já percebeu que quando você pega um pacote de bolacha, você vai comendo, 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 e quando você percebe, você comeu o pacote inteiro de bolacha. Isso é saudável? Não é saudável, mas aquela bolacha, ela já foi feita, ela foi pensada pela indústria para fazer com que você sinta cada vez mais vontade de comer aquele tipo de alimento, certo? E esse tipo de alimento ultraprocessado, eles enganam o nosso cérebro, fazendo com que a gente tenha uma sensação de bem-estar que não é verdadeira. Tudo bem? Podem fazer as marcações aí no seu texto. Ainda na página 50. Alimentos ultraprocessados favorecem o consumo excessivo de calorias. Está lá no finalzinho da página. Os alimentos ultraprocessados, olha só, enganam, olha esse enganam entre aspas, enganam os dispositivos de nosso organismo, que o nosso organismo dispõe para regular o balanço de calorias, ou seja, o corpo humano ele é tão inteligente que o nosso cérebro ele tem mecanismos que indicam a hora que a gente deve se alimentar e a hora que a gente não deve se alimentar, que a gente deve parar de comer. Mas esse tipo de produto aqui, esse tipo de alimento, ele foi criado para enganar o seu cérebro e você sentir cada vez mais vontade de consumir esses produtos. Continuando aqui a leitura. Em essência, esses dispositivos situados no sistema digestivo e no nosso cérebro são responsáveis por fazer com que as calorias ingeridas por meio dos alimentos iguale às calorias gastas com o funcionamento do organismo e com a atividade física. Então, esses mecanismos que nós temos dentro do nosso cérebro ajudam o nosso corpo a consumir uma quantidade adequada de alimentos, ou seja, a quantidade correta que o nosso corpo precisa, a quantidade de energia que o nosso corpo precisa. Mas quando a gente come esse tipo de alimentos aqui, o que acontece aqui no nosso cérebro? Ele vai achar que está muito gostoso e que você deve comer mais e mais e mais, certo? Continuando aqui a leitura. Dito de modo bastante simplificado, esses dispositivos tendem a subestimar as calorias que provêm dos alimentos ultraprocessados e, nesta medida, a sinalização de saciedade, ou seja, que você está satisfeito e não precisa comer mais, após a ingestão desses produtos, não ocorre ou ocorre tardiamente. Então, você nunca vai estar saciado, nunca você estará satisfeito. Pelo contrário, você vai sentir vontade cada vez mais de consumir esses alimentos. O que nós vamos destacar? Primeira parte aqui do parágrafo e a última parte do parágrafo, certo? Façam aí, pessoal, as marcações no seu texto. Agora, passando para a página 51. Então, como consequência disso, né? Consequência do quê? Da ingestão exagerada desse tipo de alimento. Quando consumimos alimentos ultraprocessados, tendemos, sem perceber, a ingerir mais calorias do que necessitamos. E calorias ingeridas e não gastas, inevitavelmente, acabam estocadas em nosso corpo na forma de gordura. O resultado é a obesidade. Então, se o nosso corpo precisa de uma quantidade de calorias, uma quantidade de energia, e você consome além da quantidade que o seu corpo necessita, essas calorias, essa energia, ela vai ficar onde? Vai ficar aí no seu corpo, vai se transformar principalmente as calorias se transformam em gordura, que provoca uma das graves doenças do nosso século, que é a obesidade. O que eu sublinhei aqui, pessoal? Sublinhei o primeiro parágrafo, que é o mais importante. A elevada quantidade de calorias por grama
comum à maioria dos alimentos ultraprocessados, é um dos principais mecanismos que desregulam o balanço de energia e o aumento do risco de obesidade. A quantidade de calorias dos alimentos ultraprocessados varia de cerca de 2,5 calorias por grama na maioria dos produtos panificados, que é o caso dos bolinhos, né, e pãezinhos, a cerca de 4 calorias por grama nas barrinhas de cereal, podendo chegar a 5 calorias por grama no caso de biscoitos recheados e salgadinhos de pacote. Olha só, eu sei que mais ou menos, se eu comer mais ou menos 2 bolachinhas recheadas, eu estou consumindo aproximadamente 30 gramas, né, da bolacha ou do produto. Se em cada 1 grama eu tenho 5 calorias, quantas calorias será que eu tenho em 2 biscoitinhos? E um pacotinho de 100 gramas de biscoitos? Eu fiz uma conta aqui. Se eu tenho um pacote de 100 gramas de biscoito e cada 1 grama equivale a 5 calorias, sabe quantas calorias eu terei consumido se eu comer aquele pacote inteirinho de bolacha? 500 calorias. Ou seja, essas calorias vão se transformar em gordura e vão fazer mal à nossa saúde. Olha só, esse último finalzinho aqui do parágrafo, essa quantidade de calorias por grama é de 2 a 5 vezes maior que a da tradicional mistura de 2 partes de arroz para 1 parte de feijão. Então, quando você está consumindo um biscoito, você está, dependendo da quantidade, consumindo de 2 a 5 vezes a quantidade de calorias que você deveria ingerir se comesse o arroz com feijão. Isso é muito sério, pessoal. Continuando a leitura. Outros atributos comuns a muitos alimentos ultraprocessados podem comprometer os mecanismos que sinalizam a saciedade e controlam o apetite, favorecendo assim o consumo involuntário de calorias e o aumento do risco da obesidade. Então, nós já falamos sobre isso. Aí, tem alguns atributos aqui no nosso texto, ó, entre esses atributos destacam-se. Então, tem alguns atributos, ou seja, algumas características desses produtos que se destacam. O que eu deixei em destaque aqui? Ó? Hipersabor, com a ajuda, que está entre aspas, porque não é uma ajuda boa, né? Então, com a ajuda de açúcares, gorduras, sal e outros aditivos, alimentos ultraprocessados são formulados para que sejam extremamente saborosos, quando não para induzir o hábito, ou mesmo para criar dependência, para você ficar dependente de determinado produto. A publicidade desses produtos comumente chama atenção, com razão, para o fato de que eles são irresistíveis. Então, sempre que você ver uma propaganda que quer mostrar para você que aquele alimento é irresistível, que você não pode viver sem ele, pode ficar preocupado, porque esse alimento não vai ser assim tão bom para a saúde. Porque normalmente essas propagandas elas são apelativas. O que quer dizer isso? Elas tentam te convencer a qualquer custo a comprar ou a consumir determinado produto. Então, primeiro atributo é o hipersabor, quer dizer, eles aumentam excessivamente o sabor dos alimentos. O segundo é comer sem atenção. O que será que é comer sem atenção? A maioria dos ultraprocessados é formulada para ser consumida em qualquer lugar, sem a necessidade de pratos, talheres e mesas. Então, se eu não preciso de pratos, talheres ou mesas, só preciso abrir o pacotinho para poder comer, isso vai o quê? Facilitar muito que as pessoas consumam determinados alimentos e as pessoas vão começar a comer
sem prestar atenção no que estão consumindo. Essas circunstâncias frequentemente lembradas na propaganda de alimentos ultraprocessados. Então, você vai ver lá na propaganda, alguém está lá comendo sanduíche, está caminhando na rua, está comendo biscoito e está na brincadeira com os amigos. Então, ele não está totalmente com a sua atenção focada para o momento da alimentação, ou seja, ele está comendo sem ter nenhuma atenção. E além disso, também prejudicam a capacidade de o organismo registrar devidamente as calorias ingeridas, que é aquele problema que nós já falamos que engana o nosso cérebro para que o nosso cérebro não se sinta saciado, então consuma cada vez mais. Mais dois atributos, que são os tamanhos gigantes e as calorias líquidas. O que quer dizer com esses tamanhos gigantes? Em face do baixo custo dos ingredientes, ou seja, é muito barato para as indústrias fabricarem esse tipo de produto, é comum que muitos alimentos ultraprocessados sejam comercializados em recipientes ou embalagens gigantes e o preço apenas ligeiramente superior ao de produtos em tamanho regular. Diante da exposição a recipientes ou embalagens gigantes, é maior o risco do consumo involuntário de calorias e maior, portanto, o risco de obesidade. Então, se você vai ao mercado e você vê aqueles pacotes enormes de batatinha frita, fuja disso. Por quê? Porque você vai comprar aquele pacote de batatinha frita e você vai comer toda aquela batatinha, porque o pacote é muito grande e isso faz com que as pessoas comam cada vez mais. Vamos ver o que eu destaquei. Diante da exposição a recipientes ou embalagens gigantes, é maior o risco do consumo involuntário de calorias e maior, portanto, o risco de obesidade. E aqui em calorias líquidas, vamos ler? No caso de refrigerantes, refrescos e muitos outros produtos prontos para beber, o aumento do risco de obesidade é em função da comprovada menor capacidade que o organismo humano tem de registrar as calorias provenientes de bebidas adoçadas. Ou seja, quanto mais doce o líquido que você ingere, mais difícil é para o seu cérebro saber se você ingeriu a quantidade adequada ou não. Como a alta densidade calórica e os demais atributos que induzem o consumo excessivo de calorias são intrínsecos à natureza dos alimentos ultraprocessados, que quer dizer, o grande número de calorias, né, e todos os atributos que nós já vemos acima, que é o comer, né, sem atenção, que é o hipersabor, o tamanho gigantes das embalagens, né, tudo isso induz o quê? É uma estratégia para que as pessoas consumam cada vez mais. O que eu deixei destacado aqui? Essa primeira parte do parágrafo. Faça um destaque aí no seu texto, na página 51 do seu livro. Aqui embaixo, pessoal, nós temos a bibliografia, que é da onde foi retirado esse texto, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira. Que nas aulas da semana passada, eu mostrei até o endereço na internet para vocês pesquisarem aí em casa, certo? Se você terminou de fazer todas as marcações aí no seu texto, então você terminou as atividades da aula de hoje e amanhã eu espero você para a nossa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!